Graça e paz a todos, uma alegria, uma honra poder estar dentro de sua casa agora para a gente poder compartilhar com você a palavra. Hoje eu deveria estar lançando meu livro aqui com vocês, só que por causa dessa pandemia a gente está adiando aí o lançamento do meu livro. Mas nós não vamos perder a oportunidade e ministrar para vocês uma palavra abençoada. Eu quero que você, dentro de sua casa mesmo, você fique com a gente aqui mais uns minutos. Eu quero que você ouça bem essa palavra que Deus tem para você. E depois nós vamos orar, eu vou orar também, vamos orar de novo pela sua saúde. O pastor Wellington já orou, o pastor André já orou, e nós vamos estar orando também pela sua família, pela sua saúde, pela sua vida financeira. Então fica com a gente aí. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São João, você que está em casa e tem sua Bíblia aí próximo. João capítulo 10, Evangelho segundo São João capítulo 10, o verso 10, onde está escrito o seguinte: o ladrão não vem somente senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Senhor, eu coloco essa família, essa casa, essa pessoa que está agora nos assistindo, talvez no hospital, no seu trabalho. Eu oro para que essa palavra vá de encontro ao coração dessa pessoa. As cadeias sejam quebradas, as correntes sejam quebradas e a tua palavra traga libertação na vida dessa pessoa. Nós estamos abençoando essa família e colocando essa casa agora debaixo da tua poderosa mão. Amém. Bom, queridos, o tema do mês é vida e vida em abundância. E nós não poderíamos começar falando sobre isso sem antes fazer algumas ressalvas aqui, que nós temos uma realidade contrastante com a realidade bíblica, e a gente, às vezes, nós precisamos ser confrontados pela palavra, para a gente poder sair do nosso ninho de conforto. O ser humano, nós nos conformamos e fazemos ninho com muita facilidade. E muitas vezes a gente está tão habituado a viver uma vida de derrota, ou uma vida regrada, quando nós somos contrastados com esse texto, que nós condicionamos até mesmo a própria Bíblia, e pegamos textos bíblicos e tecemos um ninho na derrota e tecemos um ninho no fracasso para nos mantermos confortavelmente na derrota. Nós temos um texto onde Jesus havia acabado de curar um cego e os fariseus, por ele ter feito isso no sábado, os fariseus estavam atacando algo que Jesus nunca deixou passar barato. Estavam atacando a própria pessoa de Jesus e dizendo: esse homem não é de Deus. E ele então começa a contar parábolas para poder confrontar o sistema religioso da época. Ferir a divindade de Jesus vai colocar em xeque todas as verdades que nós cremos a respeito da nossa salvação, a respeito do céu, a respeito de justiça, juízo, de vida eterna. Então, quando tentavam ferir a divindade de Jesus, ele se defendia muito rápido. E esse texto que nós citamos e que é lido com muita frequência, usado com muita frequência na igreja, ele é falado por Jesus quando ele está tentando defender ou está defendendo a sua divindade. Não dá para a gente falar de vida abundante sem nós não levarmos em conta, então, uns fatores. Primeiro, eu preciso entender o que é vida abundante. E entendendo o que é vida abundante, talvez eu comece a me perguntar por que eu não estou vivendo isso. E as respostas só vêm depois que vêm as perguntas. É meio lógico isso, né? Mas eu preciso me perguntar o que é que está acontecendo comigo que eu não alcancei essa dimensão de vida abundante. Ou eu posso fugir dessa realidade, dessa pergunta, interpretando vida abundante.
Eu posso interpretar a vida abundante do meu ponto de vista. E dizer, não, eu penso que eu estou vivendo vida abundante. E dessa forma eu vou me esquivar do desconforto de ter que encarar a realidade de que eu não estou vivendo a vida abundante. E eu preciso perguntar por que eu não estou vivendo essa vida abundante. Uma das razões pelas quais eu vejo muitas pessoas não vivendo essa vida em abundância, essa vida de Deus que transborda em todas as direções da nossa vida, só fazendo um adendo para você, que eu vejo que vida abundante inclui também prosperidade financeira. Essa vida abundante, ela não se resume só em ter dinheiro, mas ela abrange isso. Ela abrange a minha saúde, ela abrange todos os aspectos da minha vida aqui nessa terra. A minha saúde, o meu casamento, a minha vida financeira, ela entra por eternidade afora, e eu digo, ela abrange vida eterna, a salvação, ela é o pontapé inicial para que eu viva tudo aquilo que Deus tem para mim aqui nessa terra e no porvir. Quando a gente pensa, tem uma ideia mais macro a respeito de vida abundante, que engloba a vida financeira, que engloba a minha saúde, que engloba a bênção na minha família, que começa na salvação, talvez a gente possa comparar a vida abundante com o Rio São Francisco, que a nascente é muito pequena. A nascente de São Francisco não dá 1 metro de largura, mas é um rio que passa todo o Nordeste brasileiro. E ele, quando vai chegando no mar, ele é extremamente largo. A gente pode comparar a vida abundante com o rio que o profeta Ezequiel viu, que nasce na casa de Deus. Ele nasce debaixo do trono, mas conforme ele vai se afastando da casa, ele vai se tornando mais largo e mais profundo. A minha vida abundante, ela começa com a minha salvação. Não dá para a gente falar sobre vida abundante do ponto de vista bíblico sem não falar de salvação. Eu começo a viver uma vida que transborda em todas as direções, uma vida em abundância, a partir do momento que eu tomo minha decisão com Cristo. A partir do momento que eu encontro Jesus, começa a haver um resgate, uma redenção, que vai fazer com que todas as áreas da minha vida sejam tocadas, por isso que começou lá na cruz do Calvário. Outra observação que eu quero fazer para você. O que me impede de viver a vida abundante? Quando eu falo sobre traumas, eu digo que traumas são feridas feitas na alma. Como acontecem essas feridas? São respostas que eu tenho, são feedback que eu tenho da situação que não corresponde à minha expectativa. Na minha infância, eu tive respostas a expectativas minhas que não bateu, não houve uma simetria. E isso acabou causando uma ferida na minha alma. Demônios causam feridas e demônios vivem dessas feridas. Demônios causam traumas e demônios vivem às custas de traumas. A maior proporção de endemoniamento que eu encontro no meu ministério de libertação sempre está ligado a trauma. Sempre está ligado a trauma. Toda vez que a gente expulsa um demônio, é quase que padrão, um protocolo. Você tem que orar por cura na alma daquela pessoa. Dependendo do que vai acontecer ali, você tem que mandar essa pessoa para um terapeuta para que ela possa redirecionar essa situação que a traumatizou. Quando nós falamos na ausência de vida abundante, é algo interessante. Mentiras que o diabo plantou na minha mente podem estar me impedindo de viver a vida que Deus tem para mim. Então, vamos falar de vida abundante? Vamos falar. Primeiro, você precisa se esvaziar, você precisa se limpar, e esse é um processo que depende praticamente de uma atitude sua, você que está me ouvindo. Bom, voltando aos traumas, você não pode deixar que, por eu dizer aqui que traumas são respostas assimétricas a necessidades pessoais minhas, você não pode dizer, por isso que eu sou assim, e eu vou ter que viver minha vida sendo norteado por traumas. Quando eu falo sobre mentiras,
que podem estar impedindo a gente de viver vida abundante, você precisa entender que não dá para Deus colocar abundância na sua vida, não dá para Deus colocar verdades se primeiro você não limpar o recipiente para receber essas verdades. Você precisa se limpar de mentiras para receber verdades de Deus que vão nortear a sua vida e vai levar você a viver uma vida abundante. Não se deita vinho novo em odres velhos, e não se põe remendo novo em pano velho. É um desperdício, é um desperdício. No caso do vinho, se desperdiça o vinho e se perde também o odre, porque ele já foi dilatado ao extremo. Não dá para a gente falar, pensar a vida abundante, ou até mesmo reivindicar isso em oração, ou assumindo posturas na minha vida sobre vida abundante, sem antes eu me limpar de mentiras que o diabo colocou na minha vida, que me impedem de ter uma vida abundante. Eu quero que você entenda bem. Eu disse que vida abundante, ela engloba todas as áreas da nossa vida. Ter vida abundância, eu disse que ela começa na cruz. Só dá para a gente falar de vida abundante se a gente entender que você teve experiência com Cristo, que você nasceu de novo, nós podemos falar sobre vida abundante. E aí eu uso de novo o texto, não se deita vinho novo em odres velhos. Só dá para a gente falar em vida abundante e orar por você para que você tenha vida abundante, se primeiro você decidir se despir das mentiras que o diabo colocou na sua vida, mentiras muitas vezes revestidas de religiosidade, mentiras muitas vezes revestidas de textos bíblicos que o diabo está usando para amarrar você e manter você distante das promessas de Deus. Por que ter vida abundante vai depender tanto da sua postura? Porque se depender de Deus, Deus quer que você tenha vida abundante. Isso aí você vai ver de Gênesis a Apocalipse, Deus falando sobre vida e vida em abundância. Mais uma vez, se a gente pega o rio lá da visão do profeta Ezequiel. Ezequias ou Ezequiel? Ezequiel. E você entender que há um rio que flui da casa de Deus, que há um rio que flui do trono de Deus. E conforme esse rio vai se distanciando, ele vai se tornando mais largo e mais profundo. Você vai ver na visão do profeta que toda sorte de peixe nadava nesse rio. Havia árvores frutíferas do lado desse rio, a tal ponto que os pescadores vinham fazer morada ao redor desse rio. Se você pega essa visão e você coloca esse trono de Deus dentro de você, você entende que dentro de você nasce um rio, e esse rio vai encharcar todas as áreas da sua vida. No mesmo evangelho de São João, Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba, e do seu íntimo fluirão rios de águas vivas. É da vontade de Deus que você viva vida abundante. É da vontade de Deus que esse rio encharque todas as áreas da sua vida. Você precisa entender que não depende de mim. Depende de um ato soberano de Deus. A priori depende de um ato soberano de Deus. E eu estou dizendo para você que está me ouvindo agora na sua casa, que Deus quer que você tenha vida abundância. Que Deus quer que você seja próspero. Deus quer que você tenha saúde. Deus quer que você seja abençoado. Essa é a vontade de Deus. Não existe um plano B. Deus não te criou para gerenciar a escassez. Deus não te criou para viver a conta-gotas. Deus te criou para ser próspero. Deus te criou para ser um vencedor. Deus não te criou para miséria. Deus não te criou para pobreza. Deus não te criou para doença. Se Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a orar, e no meio da oração Ele diz: vocês vão orar assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade como ela é feita no céu,
seja feita na terra. Jesus está nos dizendo que nós devemos clamar para que assim como a boa e perfeita e agradável vontade de Deus é feita plenamente no céu, ele diz, vocês têm que chamar ela para a terra. Talvez a melhor comparação que eu posso fazer para você entender quem é você, a gente vai ter que ir lá para a vida de Jacó e eu vou te chamar de porta do céu. É isso que você é nessa terra. Jacó se deita no deserto e ele tem uma visão. E ele vê uma escada que liga a terra no céu. E lá em cima ele vê o trono. Havia uma porta. E ele diz que anjos subiam e desciam. Você é a porta do céu para essa geração. Você é a porta de Deus para essa geração. Você vai ter que trazer o céu para a terra. Você vai ter que trazer o sobrenatural e colocá-lo sob o natural. Deus quer que você tenha vida em abundância. Deus quer que você tenha saúde, é claro que sim. Para isso ele deu ministério de cura para a igreja. Para isso ele deu dons de cura para a igreja. Pastor, então por que eu estou doente? Eu me lembro que eu estava, há alguns anos atrás, ministrando na igreja de um amigo nosso, já é falecido. Foi um pioneiro da área de libertação no Brasil, Bispo Almir Guimarães. E eu passei 7 dias com ele no Morro da Rocinha. Mas lá a gente estava conversando sobre isso, sobre cura. E ele tinha alguns, eu chamei de exagero na hora, mas eu tive que me retratar. Ele não bebe refrigerante, nenhum. E eu na hora disse, eu acho isso é muito radical. Eu acho isso é muito radical. Você não beber refrigerante. Ele olhou para mim e disse, pastor, o diabo não pode colocar uma doença em mim, mas ele pode me oferecer uma Coca-Cola. E eu achei aquilo interessante. Eu falei, é verdade, né? Ele não pode colocar uma doença, mas ele pode te dar algo que leve uma doença para dentro de você. Então você precisa se perguntar por que você está doente. Mas para isso Deus deu dons aos homens. Lá em Efésios você vai ver que um dos ministérios que o apóstolo cita é o ministério evangelístico. E dons inerentes ao ministério evangelístico é o ministério de cura. Por que depende de você para ter vida em abundância? Porque primeiro você precisa se livrar da bagagem que o diabo colocou nos seus ombros. Eu quero citar aqui, para mim, 2 mentiras que podem estar alienando você, fazendo com que você não viva a vida em abundância. A primeira é que você tem que pagar o preço. Para mim, essa é a mentira mais infernal do diabo que tem privado muita gente de viver vida de bênção e de vitória. O diabo diz o seguinte, você vai ver que o diabo sempre usando a Bíblia, na tentação de Jesus o diabo usou a Bíblia. Muita gente está presa ao passado. Em que sentido? Você pecou e agora você tem que pagar o preço pelo seu pecado e por isso você não vai poder ter essa vida em abundância. Você cometeu um erro e todo erro tem sua consequência. E a consequência do erro que você cometeu, o diabo diz, é viver essa vida que você está vivendo agora, essa vida sofrida que você está vivendo agora. Quando a gente olha lá para a ressurreição, um capítulo depois aqui do capítulo 10, para a ressurreição de Lázaro, é interessante que quando Jesus chega na aldeia de Betânia, e Marta vai se encontrar com Jesus, ela já chega jogando essa verdade na cara do próprio Deus. Ela diz, olha, essa verdade entre aspas, ela diz, Senhor, se tu estivesses aqui há 4 dias, meu irmão não teria morrido. Ela está dizendo para Jesus, o Senhor chegou atrasado. Eu preciso me livrar desse conceito de que se eu tivesse tomado minha decisão com Cristo antes de eu ter feito aquilo, eu não estaria sofrendo o que eu estou sofrendo agora. Então, por eu ter sido insensato, agora eu sou obrigado a pagar o preço na íntegra do meu sofrimento. E em nome do passado, tem muita gente deixando de viver bênção no presente. Eu quero dizer uma coisa para você, se a cruz só fosse eficaz na minha vida antes de eu me converter, eu estaria frito. Se o sangue de Jesus só fosse eficaz na minha vida antes de eu tomar a decisão com Cristo, irmãos, eu estaria no sal.
Você precisa entender que a cruz abrange toda a sua vida. Você não pode viver tua vida toda sendo refém do seu passado. Você não pode deixar o diabo fazer uma agiotagem desse nível em cima de um erro que você cometeu no passado. Você cometeu um erro, beleza. Agora, se você pecou, você tem que dar satisfação por Deus que morreu na cruz por você. Se você errou, você tem que prestar conta para o Senhor Jesus e não para o diabo. O diabo está falando em nome de Deus, é o conceito de que o diabo é o braço vingativo de Deus. O diabo está dizendo que você está sofrendo o que você está sofrendo, porque você está pagando o preço, e essa é a cobrança que Deus está fazendo em cima da sua vida. Eu quero dizer para você, isso é mentira. Isso é mentira do diabo. Você tem que chutar o traseiro desse bicho da sua vida e mandar ele levar esse lixo de ideia junto. Você não é obrigado a ficar pagando esse preço que o diabo está cobrando de você, dizendo que é por causa que você errou. Como se Deus tivesse, de fato, chegado atrasado. De jeito nenhum. A promessa de Deus, quando ele disse sobre perdão de pecado, no Velho Testamento ele disse, esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter, jejuar e orar, nós temos duas promessas aqui, eu virei, eu sararei a sua terra e eu perdoarei o seu pecado. Veja bem que ele está tratando, Deus está prometendo tratar com duas áreas. Ele vai tratar com a raiz, o que está causando a doença, ele diz, eu vou perdoar o pecado, e ele está tratando com a consequência, ele está dizendo, eu vou sarar a sua terra. Então, quando eu me aproximo de Deus, o livro de Hebreus diz, portanto, acheguemo-nos com confiança. Eu preciso entender que eu tenho ousadia pelo Espírito Santo que está em mim, pelo sangue de Jesus que me torna justo, para chegar diante de Deus e entender que em Deus está não só o perdão do meu pecado, mas a restauração de toda a bagaceira que o meu pecado fez na minha vida. Pastor, isso pode ser permissivo demais, essa pregação do Senhor. De jeito nenhum, irmãos. A gente jamais vai usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne. E quem foi livre do pecado jamais se submete a ele. Jamais se submete a ele. Então a primeira verdade que você precisa ouvir para ter vida e abundância é, chute fora esse conceito de que tudo que você está sofrendo é porque você tem que pagar o preço. Se você for ousado na sua oração, Deus vai ser ousado no agir dele na sua vida. Amém? Nós temos uma oração interessante, que já foi tema até de livro, a oração de Jabes. Olha a oração que aquele menino faz. Primeiro dá uma olhada no histórico. O texto fala um pouquinho sobre a história dele. Aquele menino pede o que para mim, eu não teria ousadia para pedir. Eu não estou falando de um novo convertido que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Porque aí é outro nível de ousadia, né, pastor Milton? Quando a gente chega para orar, coberto pelo sangue de Jesus, tendo o espírito da adoção, sendo filho, meu Deus, a gente pede mesmo, irmão. Agora, Jabes não tinha o espírito da adoção. Jabes não era lavado e remido no sangue de Jesus, como nós somos. Mas ele se atreve a pedir algo que ninguém pediu. E a Bíblia diz que Deus concedeu isso para ele. Então, quando eu me relaciono com Deus, eu preciso ter esse entendimento. Eu vou me aproximar com ousadia. E essa ousadia me torna livre do meu passado. Eu não sou obrigado a ficar dando satisfação para o capeta por causa de erros que eu cometi. Eu vou dar satisfação para o Deus que me salvou na cruz. Essa é a primeira verdade. Que você precisa se vestir e usar ela para limpar a sua alma desse conceito mentiroso de que você é refém, você agora está amarrado ao seu passado. A segunda mentira que você precisa se livrar dela para ter vida em abundância é de que você só vai ter essa vida abundância no céu. Essa também para mim é uma mentira religiosa que a gente precisa abrir mão dela. É uma mentira do inferno. Mais uma vez eu digo que o diabo costuma citar a Bíblia para poder amarrar as pessoas. Você só vai prosperar depois que Jesus voltar e você for levado para a glória. Por quê?
Porque a Bíblia diz, no mundo vós tereis aflições. Para alguns crentes, a Bíblia, ela se resume toda nesse texto. Só existe esse texto. Aliás, tem alguns textos a mais. A carne é fraca, mas não vai para o espírito estar pronto. No mundo vós tereis aflições. Para alguns crentes também, a Bíblia dele tem o Salmo 23 também. E o 91, que é o amuleto gospel, né? Você usa o Salmo 91 que você vai ver como o diabo sai. Mas entender que o que Deus tem para mim começa aqui nessa terra é fundamental para eu poder viver essa vida abundante. Porque quando eu digo acheguemo-nos com ousadia, com confiança na presença de Deus, eu não posso ter essa ousadia e confiança sem antes eu não saber, eu disse no início, que eu preciso entender que ter vida e abundância é algo que parte de Deus, Ele quer. Então, quando eu sei o que Deus quer, eu posso orar em concordância, eu posso orar alinhado com a vontade de Deus. Então, quando eu entendo que Deus quer que eu seja próspero e tenha vida abundante aqui nessa terra, eu posso entrar com ousadia para orar por isso. Eu entendo que eu não estou entrando para pedir algo que Deus não quer me dar. Porque se eu recebo essa mensagem, que eu só vou ser feliz no céu, que eu só vou ter casa boa no céu, que eu só vou andar em ruas de ouro no céu, que eu só vou não ter doença no céu, que eu só vou poder sorrir no céu, o que me resta? Aqui, no mundo, você vai ter aflição. Me parece que a igreja evangélica, ela vive entre dois extremos, né? A gente vem, ou de um lado a gente pregou por muito tempo uma teologia franciscana de miséria, e de repente a gente começou a pregar uma teologia da prosperidade totalmente desassociada da Bíblia, e a gente não entendeu que nós precisamos ter moderação e andar no meio do caminho. Eu entendo, irmãos, que nada se compara ao céu. Eu entendo que nada se compara ao que nós vamos viver na presença de Deus, o que nós iremos viver na presença de Deus na glória. Nada. Não tem dinheiro, não tem iate, não tem nada. Nada. Nada se compara àquilo que nós vamos viver lá. Mas, queridos, muitas vezes a gente está sendo privado de viver algo aqui por causa desse conceito. Bom, no meu livro que o pastor Milton fez o prefácio, Já Orei Agora, eu conto a história de um homem que queria ir para os Estados Unidos com a família, na época só de navio, não existia avião, e esse cara juntou todo o recurso que ele tinha para poder pagar a passagem de navio, e ele empurrou a mulher e os 2 filhos nesse quartinho lá, não é quarto? Nessa cabine, e ficou lá por 3 dias sem comer nada. Antes de chegar no final da viagem, ele escutou um barulho e ele entendeu que o navio estava para chegar, para aportar, e ele então mete a mão no bolso e vê que ele tem algumas moedinhas ainda, e ele sai, encontra o capitão, e ele pergunta onde fica a sala, o restaurante. E ele pergunta para o capitão quanto custa ele colocar lá a esposa e os filhos. O capitão olha para esse sujeito e diz, opa, peraí, você pagou a passagem para estar nesse navio? Ele diz, paguei. Ele diz, pois no navio, na passagem, estava incluso todas as refeições. O cara passa fome por 3 dias por não saber os direitos que ele tem. Enquanto você não descobrir quem você é em Cristo e o que Deus tem para você aqui, você vai viver escassez. Você vai viver vida sem ser vida abundante. Enquanto você achar que você só vai ser livre do pecado no céu e não aqui, você vai se submeter à lei do pecado. Enquanto você achar que a carne é fraca e que você tem que pagar o preço aqui, você tem que gemer debaixo do adultério, você tem que gemer debaixo da prostituição, debaixo da avareza, debaixo da atuação de demônios aqui, porque no mundo você vai ter aflição. Você não vai reivindicar aquilo que Deus tem para você. E caminhando por finalmente, eu quero convidar você
a pensar algo. Jesus, quando entra na terra de Samaria, ele vai, ele quebra de novo, aqui na cura desse cego, ele está quebrando aqui paradigmas. Em Samaria, eu não digo que ele quebra paradigmas, ele destrói paradigmas. E ele começa a pregar para uma mulher e, de repente, ele está sozinho com os discípulos e ele diz: levantem os olhos e vejam que os campos já estão brancos para a ceifa. Ele diz: vocês olham e dizem. Presta atenção, ele tá ligando a forma como eu vejo à forma como eu falo. Ele está dizendo que a forma como eu falo, ela depende da forma como eu vejo a situação. Vocês olham para os campos e dizem o seguinte, que faltam tanto tempo para a colheita. Eu, porém, vos digo, ergam os vossos olhos. Ergam os vossos olhos. Está na hora para eu ter vida em abundância, de eu começar a olhar para algumas situações com o olhar de Deus. De eu deixar de olhar com o olhar meramente humano e começar a ter uma visão de Deus. Porque onde a incredulidade vê a desgraça, a fé vê uma oportunidade. Onde a incredulidade vê a derrota, a fé vai fazer você ter lucro naquela situação. Então Jesus está dizendo, parem de olhar para a circunstância com um olhar meramente humano e comece a olhar do jeito que eu olho. Por que isso vai fazer diferença na minha vida? Porque o mar revolto vai ser uma oportunidade para eu viver um milagre, para eu ter uma experiência profunda com Deus. Eu não estou querendo tirar de você a tua humanidade, mas eu não posso tirar de você também a presença de Deus. A carne é fraca? É fraca. A natureza do homem é fraca. Mas o espírito, na verdade, está pronto. Tanto se refere ao meu espírito, que está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus e que faz o meu espírito forte, como se refere também à presença do Espírito Santo na minha vida. Então, quando eu me limpo interiormente dessas mentiras do inferno, eu vou começar a ver as oportunidades que existem nas dificuldades. Eu não vou ver só o fracasso, só a desgraça, Aliás, a pior coisa que tem é andar com crente que só vê a desgraça. A pior coisa que tem é andar com uma pessoa que tem um olhar apodrecido pela mediocridade, pelo medo. Essa pessoa, por quê? Presta atenção, Jesus ligou aqui, quando ele entra em Samaria, ele diz, conforme vocês veem, vocês falam. E me parece que algumas pessoas, elas não conseguem ver bênção em lugar nenhum. Eu quero dizer que a pandemia, ela tem sido um palco para muita gente prosperar. Muita gente. Eu viajo bastante, eu conheço muita gente, irmãos, e tem muita gente prosperando na pandemia. Você não pode usar a pandemia para dizer, é por isso que nós estamos assim. Independente se você é um empresário, se você é um funcionário, independente de quanto você ganha, independente do seu salário, eu quero dizer, se você aceitar a visão de Deus dentro de você, você vai ter vida em abundância. E Deus vai te fazer prosperar nos piores momentos da sociedade. Deus vai sempre estar trazendo ideias novas, Deus vai sempre estar abrindo portas e o leão que está saltando sobre você hoje vai te fornecer mel amanhã. É o que você precisa entender, que Jesus quer limpar você por dentro, Jesus quer libertar você, Jesus quer quebrar essas amarras. Porque, infelizmente, essas amarras vai te levar para onde os demônios levaram o endemoniado gadareno. Para o sepulcro, para as feridas, para o clamor de miséria. É isso que o diabo faz. É isso que o diabo quer fazer com você. Mas eu quero dizer que nessa manhã e por todo esse mês, essa igreja vai estar pregando sobre vida abundante. Essa igreja vai bombardear você com palavras sobre vida abundante. Você vai ser bombardeado com canções que falam sobre vida abundante. Nas células vai estar falando sobre palavras
de vida abundante, você vai ter palavras aqui nesse altar, nesse púlpito sobre vida abundante. Você é obrigado a mudar de vida, a mudar de raciocínio e mudar a sua forma de ver a situação. Você não vai conseguir terminar esse mês sem ser transformado pelo poder e pelas bombas que vai ser jogado na tua cabeça. Você precisa sair daí, porque esse lugar aí até hoje você sabe que só te feriu, esse lugar onde você está só te magoou, esse lugar onde você já está aí há tantos anos e você não rompeu nada, você está há tantos anos lambendo suas feridas e até hoje nada, você está até hoje se dizendo vítima do passado, é refém do diabo. Eu quero dizer que Jesus quer fazer algo novo na sua vida. Jesus está convidando você para viver algo novo. Não adianta você olhar para trás e dizer, olha, eu sou um bebum porque meu pai era bebum. Eu sou pobre porque meus pais eram pobres. Eu sou isso porque meus pais, você não é refém do seu passado, você pode começar algo novo agora com a gente. Você que está aí na casa desse crente, na casa desse homem, dessa mulher de Deus aí, ouvindo essa palavra, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus quer te tirar daí e colocar teus pés num lugar totalmente novo. Totalmente novo. Jesus quer dar um novo curso para a sua vida. Jesus quer colocar você em uma rota de bênção, em uma rota de milagres, em uma rota... Você vai colidir com o sobrenatural, mas você precisa tomar uma decisão. Deus sempre trabalha em parceria com o homem. Para que eu estivesse aqui pregando essa palavra hoje, um dia eu tive que levantar minha mão para Jesus e dizer sim para Ele. Do fundo da minha miséria, alguém me convidou e eu disse sim. Essa pessoa que está aí do seu lado agora sorrindo e insistindo para você ouvir essa palavra, essa pessoa teve que dizer também sim para Deus. E nesse momento, antes de eu orar por você, eu quero perguntar se não é essa manhã que Deus separou para você dizer sim para Ele. Não é esse o momento que você precisa abrir seu coração e entender que existe uma nova vida te esperando. Existem coisas novas que você precisa viver. E nesse momento, eu quero, meu irmão, minha irmã, você que tem uma pessoa do seu lado que ainda não tomou essa decisão com Jesus e ela está ouvindo essa palavra agora, pergunte para essa pessoa se ela quer tomar uma decisão com Jesus agora, porque eu quero orar por você. Nós vamos orar ainda, eu quero orar pela sua vida, meu irmão, minha irmã, pela sua vida financeira, pela sua saúde, pela sua vida espiritual. Mas antes eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo essa palavra e que precisa dizer sim para Deus. E que precisa dizer, eu quero. Eu preciso tomar uma atitude na minha vida, eu tenho que parar de viver lamentando o passado e assumir as rédeas da minha história. Assumir as rédeas da minha história. Então, nesse momento, eu quero orar com você. E eu quero que você diga sim para Deus no seu coração. Espírito Santo de Deus, eu oro agora pela vida dessa pessoa que ouviu toda essa palavra, que ouviu as canções que foram cantadas aqui, e essa pessoa quer dizer sim para o Senhor. Até hoje ela disse sim para o passado dela, até hoje ela disse sim para a herança familiar dela, até hoje ela disse sim para os vícios, até hoje ela disse sim para a dissolução, até hoje ela disse sim para a própria natureza carnal, apodrecida pelo pecado. Mas agora essa pessoa quer dizer sim para o céu. Ela quer dizer sim para o Senhor, para a tua presença na vida dela. Então eu abençoo essa pessoa agora. Eu abençoo essa pessoa agora. Eu abençoo esse irmão, essa irmã que está orando com essa pessoa agora. Espírito Santo, entra agora no coração dele, no coração dela, e que uma nova natureza, não mais uma natureza cativa, não mais uma natureza amarrada, mas uma natureza livre para voar na tua presença. Que essa natureza possa agora surgir como resultado da tua presença no coração dele, no coração dela, na vida dessa pessoa. Eu oro agora em nome de Jesus. Se você tomou sua decisão com Deus agora, ou você que está em casa orou com alguém, você pode tanto, se eu não me engano tem um QR Code para isso, né?
Você pode pegar isso aí, já deve estar na tela. Você entra em contato para a igreja poder dar assistência para essa pessoa, ou você pode direcionar essa pessoa a um líder de célula, para que ele possa acompanhar essa pessoa que tomou essa decisão com Cristo. Ou você que está sozinho agora e que por acaso alguém te mandou o link desse culto e você começou a assistir esse culto e ouviu essa palavra e agora você tomou uma decisão com Deus dizendo sim para o céu, você sentiu um refrigério muito gostoso dentro de você. Está aí o QR Code na tela, você só se apontar seu celular para esse QR Code que você vai ter endereço, vai ter telefone. Entre em contato com a gente, entre em contato com a igreja, essa igreja vai abençoar você. Eu quero orar agora pela sua casa, eu quero orar pelo seu trabalho, você que está em casa agora. Talvez você esteja enfermo, está aí na frente da telinha do seu celular assistindo esse culto com a gente. Eu quero abençoar a sua vida agora. Eu quero orar por você que precisa ter vida e vida em abundância. Você que quer prosperar. Você que entende que Deus, as águas de Deus querem transbordar pelas ribanceiras da sua vida e você viveu um alagamento de céu, né? Você viveu um alagamento de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Pai, eu coloco o meu irmão, coloco a minha irmã na tua presença agora. Nós sabemos que o Senhor tem vida em abundância. Foi o Senhor que disse. O Senhor disse que o inimigo vem para roubar, para matar e para destruir. Mas veio da tua boca a palavra dizendo, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A tua palavra diz que aquilo que nossos olhos nunca viram, nossos ouvidos nunca ouviram, nem nunca o nosso coração imaginou. Isso o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor tem algo aí para a gente. Nós entendemos na tua palavra que é absoluta e inerrante, que o Senhor tem algo sobrenatural para a gente. Então eu oro agora por essas pessoas. Eu declaro a bênção sobre essa casa. Eu declaro a bênção nessa empresa. Eu declaro a bênção, Senhor, na vida dessa pessoa agora, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Leva essa família, leva o meu irmão, leva a minha irmã para um outro nível. Para um outro nível de vitórias e bênçãos nessa manhã. Em nome de Jesus. Senhor, na qualidade de profeta, como eu tenho sido recebido aqui. E estou sendo recebido dentro da casa dessa pessoa, na autoridade de profeta, eu profetizo águas de Deus banhando essa casa, limpando essa casa, transbordando dentro dessa casa. Eu profetizo um novo tempo de vitória, de bênção. Eu profetizo cura, eu profetizo prosperidade, eu profetizo casamento abençoado, eu profetizo saúde, eu profetizo harmonia familiar, eu profetizo bênção, eu profetizo crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém, amém. Mensagem, eu quero incentivar você a compartilhar o link dessa mensagem com o maior número de pessoas possíveis do seu relacionamento, para que mais vidas sejam tocadas, alcançadas e ministradas pela palavra do Senhor. A própria palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu e você conhecemos a verdade, nós somos libertos de cativeiros na nossa mente e nós passamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Curta aí essa mensagem e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas, que eu tenho certeza que muitas vidas também serão abençoadas. Quero orar com você nesse momento, que você tenha uma semana abençoada debaixo da boa mão do Senhor, que você entre conosco a partir de hoje nos 21 dias de jejum, que temos certeza que serão céus abertos sobre as nossas vidas, e eu e você somos responsáveis por trazer o reino de Deus sobre a terra. Então entre conosco nesse tempo de oração e jejum. Faça assim com a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olá, igreja! Chegamos ao final de mais um culto abençoado. Esperamos que você tenha sido edificado pela palavra ministrada. E queremos convidar você
que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, a entrar nesse QR Code para deixar ali seus dados, para que assim um dos nossos pastores possa entrar em contato com você. Afinal, você agora faz parte da nossa família da fé. Você que quer fazer parte de alguma das nossas equipes de trabalho, você pode também se inscrever por esse QR Code que está aparecendo aqui. Ali você deixará suas áreas de interesse para que possamos entrar em contato com você e assim você fazer parte desse corpo que tem espalhado a palavra de Deus por onde ele passa. Queremos também agradecer a você que tem contribuído para que essa obra não pare. E nós também queremos deixar aqui os nossos dados e o nosso QR Code para que você possa fazer um Pix de contribuição caso Deus toque no seu coração. Ficamos muito felizes de ter você nessa transmissão e queremos continuar abençoando a sua vida. E pedimos para que você possa curtir esse vídeo aqui no nosso canal e também compartilhá-lo nas suas redes sociais, para que assim mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem da verdade. Deus abençoe e até o próximo culto.